Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje vamos relembrar o aniversário do seu Madruga. Pois é, o seu Madruga está completando aniversário. E como bom pobre que é, ele acaba se esquecendo. Mas não só isso, ele acaba acordando em um dia com a autoestima um pouco baixa, se sentindo velho e cansado. E todos o perguntam se ele está se sentindo mal. Então ele começa a achar que estão tramando alguma coisa contra ele. Então ele pede para que Chaves espione os outros personagens. E enquanto Chiquinha organiza uma festa surpresa para seu pai, o atrapalhado do Chaves acaba entendendo tudo errado e acaba achando e fazendo seu Madruga achar que estão planejando assassinar o Madruguinha. Mas você quer saber mais sobre essa história? Então vem comigo que eu vou fazer um pequeno resumo. Pois bem, o episódio começa quando o seu Madruga está em sua casa e a Chiquinha chega pedindo dinheiro para comprar um pirulito. E ele diz que sim, e Chiquinha acaba estranhando e perguntando se ele se sente mal. E seu Madruga, assustado, pergunta a Chiquinha o porquê daquela pergunta. E também pergunta se ele está com cara de velho, ou de cansado, ou de doente. E Chiquinha acaba falando algumas coisas ali que acaba abalando ainda mais a autoestima do seu pai. E então Chiquinha sai correndo para comprar o seu pirulito e acaba deixando a porta aberta. E seu Madruga sai irritado para fechar a porta e acaba gritando com a Chiquinha, mas ele acaba gritando no ouvido do Kiko, que também o pergunta se ele se sente mal. E ele também questiona o Kiko o porquê da pergunta. Até que Dona Florinda chega e pergunta se o seu Madruga fez alguma coisa com ele. E o Kiko diz que não. Então a Dona Florinda também pergunta se o seu Madruga se sente mal. E ele, assustado, o questiona. Vocês só podem estar combinando, né? Para perguntar isso. E ele diz que todo mundo está perguntando se ele se sente mal. E a Dona Florinda diz: bom, você sempre teve cara de bicho doente. Mas seu Madruga também não deixa barato e também zoa a Dona Florinda, perguntando a ela, pedindo a receita para engordar as pernas. E claro, Dona Florinda fica brava e acaba dando as famosas bofetadas aí no seu Madruga. E vai embora para casa junto com o Kiko. E depois quem chega perguntando se o seu Madruga se sente mal é a Dona Clotilde. E diz que não está gostando nada da cara dele. E seu Madruga diz que estão empatados, porque ele também não está gostando da dela. E ela diz que está falando, na verdade, é do aspecto físico. E seu Madruga pergunta a ela também se ele está com cara de doente ou então de velho. E ela diz que talvez ele não goste da resposta e vai embora. E dessa vez quem chega para questionar o seu Madruga é o Chaves. Mas, diferentemente de todos os outros personagens, ele não pergunta se o seu Madruga se sente mal. E seu Madruga, estranhando, questiona o Chaves se ele não está com cara de doente ou de velho. E o Chaves acaba ali falando algumas coisas que acabam abalando ainda mais o seu Madruga, que vai para casa desanimado. Mas o que ele não sabe, né, pessoal, é que na verdade ele está assim para baixo, mas tudo por conta, né, do seu próprio aniversário que ele não se lembra. E quando ele vê os vizinhos conversando de uma maneira estranha, ele bota o Chaves para escutar. Então, o que vocês vão ver a partir de agora, né, não passa de um grande mal-entendido. A Chiquinha sabe que é aniversário do seu pai e está querendo lhe fazer uma surpresa. Então pediu ajuda da bruxa do 71 e dos outros vizinhos para fazer uma festinha para seu pai. Ela sabe que seu pai adora galinha e ela sabe cozinhar. E ela lembra, né, que o porteiro da vila tem 2 galinhas. Então ela pede que o Kiko pegue a galinha e mate, porque ela não sabe, né, aí como matar a galinha. Mas só que tudo isso vai passar por um grande desentendido, pois Chaves escuta a conversa e pensa, né, que é para que eles, né, dá fim em seu Madruga. E aí começa a confusão,
pois Chaves diz para seu Madruga que Chiquinha e Kiko estão tramando para se livrar dele. E, sabendo disso, seu Madruga fica ainda mais triste. E o Chaves volta para a vila para escutar a conversa dos vizinhos, que se reúnem no pátio da vila, né, para combinar a festinha, né, do seu Madruga. E Chaves acaba pensando que na realidade estão organizando o velório do seu Madruga. Então ele volta para a casa do seu Madruga e diz que ele vai morrer ainda hoje e que já compraram até o caixão e já prepararam as velas. Então o pobre do seu Madruga começa a chorar e dizer: "Tá vendo, Chaves? Estão querendo se livrar de mim. Estão querendo que eu não sofra muito." Mas o que eles não sabem é que tudo isso se trata de um grande engano e o que estão, na verdade, é preparando a sua festinha surpresa. Mas então o Chaves, querendo salvar o amigo, né, começa a empeitar Chiquinha e Kiko e começa a correr atrás deles com um pedaço de porrete. Então ele acaba acertando o Kiko e correndo atrás de Chiquinha. Mas quando ele entra na casa do seu Madruga, ele tem uma grande surpresa, pois Dona Clotilde e Dona Florinda já estão com bolo na mesa para cantar parabéns para o mesmo. E quando diz que é só um engano, ele já está batendo no Kiko e querendo acertar a Chiquinha. Depois de tudo resolvido, né, de acertar os mal-entendidos, a vizinhança se reúne para cantar parabéns para seu Madruga, que diz para elas que nem mesmo se lembrava que era o seu aniversário. E aí, gostou do vídeo? Ainda não é inscrito em nosso canal? Então se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos para que você não perca nenhuma novidade. Valeu e muito obrigado.